acho que fiz sexo com um demônio. Meu Deus, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 42 anos, mas quando isso aconteceu, eu deveria ter uns 20 anos. Eu sou de Recife, Pernambuco. Todos os nomes aqui são fictícios. Bom, aos meus 20 anos, eu conheci um rapaz chamado Clayton. Nós começamos a nos envolver e um certo dia ele bate à minha porta falando que os pais haviam colocado ele para fora de casa. E eu, apaixonada, dei guarita ao dito cujo. Ele era alto, um pouco esguio, cheio de mistério, olhos negros e todo tatuado, cheio de símbolos, índias e outras coisas que eu não sabia identificar. Cabelos negros, voz melosa, atraente. E nós, jovens, na flor da idade, nos amávamos todas as noites cheios de desejo. Uma noite estava eu na cozinha fazendo a janta, quando de repente aquela voz no meu ouvido diz: "Você sabe quem sou eu?" E eu me arrepiei da cabeça aos pés. Me virei e disse: "Sim, Clayton, meu namorado." E ele, com uma voz grave e macabra, responde: "Não, ele não está mais aqui." E eu, toda trêmula, respondi: "E quem é você?" Então ele começou a vir para cima de mim e eu comecei a andar rapidamente para a saída da casa. E ele dizia: "Volte, você precisa saber a verdade." E eu, morta de medo, pensei: Deus, isso deve ser algum demônio que entrou nele, na mente, sei lá. E na mente eu só dizia: "Tá repreendido em nome de Jesus." E ele começou a citar algumas palavras que pareciam um encanto, sei lá, e me levou para a cama. Lá eu chorei muito e ele falando coisas que não me lembro. Ele me fez adormecer. Sabe aquele sono que você ouve e vê como se estivesse num sonho? Pronto. Foi bem isso. Ana, meu bem, a casa ficou tenebrosa, ficou toda escura, o clima pesado e eu presa naquilo tudo, sem ter o que fazer, não tinha forças para sair. E ele fez sexo comigo, e eu, paralisada, ouvia vozes, gargalhadas e sussurros. Algumas frases como: "Ela é a escolhida", "O seu pacto lhe trouxe até ela." E o meu corpo esquentava e ao mesmo tempo era frio. Um nó na garganta. Ana, foi uma experiência surreal. No outro dia, parecia que eu tinha tido um pesadelo e ele nem sabia explicar o que houve. Ele disse que não lembrava de nada. Então, foi quando ele me contou ter feito sim um pacto com o capeta. E a amiga que estava com ele e mais outro amigo haviam sumido após o pacto diabólico. E o capeta levou ele até mim, pois eu era a escolhida. Escolhida pra quê, Ana? Até hoje eu me pergunto o que diabos o diabo queria comigo? Depois disso eu mandei ele embora, mudei de cidade e desde então não tive mais notícias do Clayton. E nem quero, vai que rola outra noite de terror e eu sou possuída novamente por Lúcifer e seus desejos obscuros, hein? Ana, ele queria um filho. Já imaginou? Eu, mãe do capetinha? Credo. Nossa, tá repreendido em nome de Jesus. Beijo pra você, querida. Eu sou nova no canal, mas eu amo seus relatos. Deus abençoe vocês com graça, paz, amor e prosperidade. Me perdoe pelos erros ortográficos. A paz de Cristo Jesus pra todos. Ó. Esquisito. Eu falo, quem fez pacto você, deixa eu fora dessa, vai fazer fim, outra aí, ó. Tá doido? Depois, nenhuma boa noite Cinderela, né, na bebida, às vezes, pacto, vá, louco. Bom. Meu avô morto veio falar comigo. Ela conta que em 2009 o avô dela adoeceu e ela estava grávida de 7 meses do primeiro filho.
E ela foi visitar o avô na cidade próxima onde ele morava, e ele morava no interior de São Paulo, a uns 700 quilômetros de onde ela mora, e chegando no hospital, ela e a irmã, né, ela estava junto com a irmã, foi até o quarto onde o avô estava internado. E aí a irmã dela disse a ele: Vô, o senhor tem que melhorar logo, e quando receber a alta do hospital, a gente vai fazer aquela fogueira de São João que o senhor tanto gosta. E aí o avô, com o olhar bem fixo nas duas, disse: Ah, filha, não sei não, mas acho que não vai dar para fazer essa fogueira não. Acho que o vô não vai aguentar. E a moça que nos conta o relato, mais do que depressa, olhou para ele, pegou a mão dele, começou a acariciar e disse que imagina, que não era para ele dizer isso não, que ele ia ter alta sim, que no final do ano ela ia levar o bisneto dele para ele conhecer. E aí o avô dela olhou para ela, acariciou a barriga dela e disse: Ah, filha, eu acho que não. Ela disse que o avô dela tinha uma trombose abdominal, por isso ele estava internado. O caso dele era crítico. Fumante há mais de 50 anos, ele praticamente não tinha mais pulmões. Os médicos disseram que ele precisava fazer uma cirurgia, mas que era muito delicado. Se ele não fizesse a cirurgia, ele morreria. E se ele fizesse a cirurgia, ele poderia morrer também, mas haveria ainda uma pequena margem de chance dele sobreviver. Pequena. E ela disse que nesse tempo elas já tinham voltado para São Paulo, quando o médico comunicou ao avô de que faria a cirurgia. Ela já estava grávida de 8 meses e a mãe dela tinha acabado de fazer uma cirurgia de esterectomia, ou seja, retirada do útero. E estava nessa época só ela e a mãe em casa, quando a tia dela, que morava lá no interior com o avô, ligou dando a triste notícia de que o avô havia feito a cirurgia, ficou 2 dias na UTI e morreu. Ela conta que foi desesperador, porque o avô dela foi a primeira pessoa que ela perdeu na vida. Ela conta que ficou sem chão, a mãe dela ficou desesperada, conta que foi horrível. Bom, se passaram alguns anos da morte do avô dela e a avó pediu para vir morar com elas em São Paulo. E a mãe dela, mais do que depressa, aceitou, claro. Então a avó materna dela foi morar com elas lá em São Paulo. Acontece que a avó é uma pessoa muito difícil, ela falou, é uma pessoa teimosa, gosta de uma confusão e acabou que estava esgotando muito a mãe dela. E aí, no ano passado, em 2017, ela disse que a mãe dela estava reclamando muito para ela, que não aguentava mais a situação, não aguentava mais a avó dela, que a avó estava sugando todas as energias dela. E ela, como sempre, só escutou e ficou na dela. E aí ela conta que um dia os pais dela saíram e ela estava sozinha na casa da mãe dela, lá na casa dos pais, fazendo o almoço, preparando ali uma comida para a mãe dela. E ela conta que a cozinha da mãe dela é bem grande. E ela estava virada para a pia, de costas para o resto da cozinha, quando ela sentiu uma presença ali na cozinha. Aí ela se virou, olhou, não viu nada. Voltou para a pia para continuar a fazer o que estava fazendo. E ela sentiu que essa presença se aproximou dela, chegou perto do ouvido e disse: Ajuda sua mãe a cuidar dela, porque a sua mãe já está muito cansada e precisa de ajuda. Ajuda sua mãe, que logo eu venho buscá-la. Ela diz que era o avô dela, dizendo que logo viria buscar a avó dela. Ela conta que ficou paralisada, diz que não sentiu medo, mas ficou assim, com uma agonia, uma angústia, umas saudades do avô. E ela diz que não contou isso para ninguém, porque a família dela é muito cética. E ela disse que um dia, uma tia da mãe dela foi lá para casa para ajudar a mãe dela também com os cuidados com a avó. E ela conta que essa tia é católica carismática. E ela contou isso para essa tia. E a tia, quando viu, disse que começou a tremer e chorar. Ela conta que ficou toda arrepiada e disse que um dia ela estava lá na casa da mãe da moça que nos conta esse relato, e o avô dela apareceu para ela também lá. Diz que ele estava vestindo um terno, assim, uma roupa cinza bem clarinha, que olhou para ela e a agradeceu por estar ajudando a mãe da moça que nos conta esse relato a cuidar da avó dela. E sumiu, simplesmente sumiu.
Bom, depois disso ela conta que nunca mais nem viu, nem ouviu o avô dela, mas que ela sabe que ele está cuidando da avó, que ele se preocupa muito com a avó, né, com a esposa dele. Se preocupa, embora em vida eles não tenham se dado muito bem, porque diz que o avô dela era bem ignorante. Mas agora ela está vendo esse cuidado dele pós-morte, esse cuidado dele com a esposa, com a avó dela. E ela se pergunta, será que é remorso? Poder das palavras e livramento de morte. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos e mora com seus avós em São Paulo, Guarulhos. Mas quando isso aconteceu, ela tinha 13 anos e morava com a mãe, com o irmão e com o padrasto. Morava numa casa alugada, que por sinal diz que era muito feia, porque eles não tinham dinheiro para uma melhor. Ela conta que essa casa ficava em cima de outra e tinha uma escada enorme no corredor. Eram apenas 3 cômodos, muito mal acabados, inclusive um deles era sem reboco e sem janela. E ela, como toda adolescente, queria ter o seu próprio quarto. Dessa forma, escolheu ficar naquele quarto, sem reboco, sem luz, sem janela. Ela conta que a mãe dela nunca a amou como filha, justamente por ela ser uma gravidez indesejada. Ela conta que a mãe sempre a desprezou muito. O padrasto dela também diz que sempre a considerou um fardo. Tinha um ódio gratuito por ela. E mais tarde, infelizmente, ela descobriu o porquê desse ódio. E com muito sofrimento se mudaram para essa casa. E coisas estranhas começaram a acontecer. Ela diz que sentia uma opressão imensa nessa casa, como se todo o tempo tivesse alguém observando. Ela via vultos, ouvia passos na escada, ouvia risadas demoníacas, tinha pesadelos todos os dias e sempre acordava com uma sombra negra, que tinha semelhança com um homem, mas ela conta que só via que era muito escuro, era mais escuro que o próprio escuro. E ela diz que só tinha paz quando estava na escola, quando estava longe daquela casa. Até porque quando ela não via fantasmas, escutava essas coisas sobrenaturais, ela era maltratada pelo padrasto, que adorava humilhá-la. E ele era o tipo de pessoa que brigava por qualquer coisa. Diz que como a mãe dela, nem ela, trabalhavam, então elas eram escravas dele. Então tudo tinha que estar do jeito que ele queria. Afinal, ele que sustentava a casa, ele que sustentava elas. Dessa maneira, ela diz que tinham brigas feias em casa, com palavras pesadas, palavras horríveis. Sendo assim, deixava o ar da casa mais pesado ainda do que já era. E foi então que aconteceu. Ela diz que depois de uma discussão acalorada, onde ela levou vários tapas na cara do padrasto dela, por ter esquecido de levar o lixo para fora, ela foi dormir pedindo para morrer, para que Deus ou o diabo a levasse, porque ela estava cansada daquela vida miserável que ela levava e acabou dormindo de tanto chorar. E então ela teve um sonho muito estranho. No sonho, ela via o corpo dela num lugar muito alto. Ela viu o corpo em cima de um lugar muito alto. E várias formas de bebês sem rosto caíam no chão. No lugar do rosto, algo muito escuro cobria suas feições. E ela se via sangrando muito na cabeça, como se fosse um traumatismo craniano. Depois disso, algo como uma sombra negra começava a puxá-la pelos pés, a arrastando por um lugar imundo. E ela diz aqui que depois de vários relatos que ela assistiu, ela acredita que aquilo é o que chamam de umbral. E ela tinha a sensação de estar com falta de ar nesse momento. E aquela era a mesma sombra que a observava todos os dias. Ela conta que acordou de madrugada, muito assustada com esse pesadelo. E para surpresa dela, ela estava no chão, como se algo de fato tivesse arrastado ela. E ela diz que ela gritava, chorando no quarto dela, mas estranhamente ninguém a ouvia. Coisa que até hoje ela não consegue entender, porque era uma casa pequena. Ela diz que não conseguia se levantar. Era como se uma força a prendesse ali no chão. Ela chorava, desesperada, até que inexplicavelmente ela dormiu. E acordou com a mãe dela perguntando por que ela estava no chão. E aí ela chorou de novo porque viu que aquilo não tinha sido só um sonho. E depois disso, ela via aquela sombra negra a seguindo o tempo todo. Então, no meio daquela semana, na hora da janta, ela estava sentada na escada
e viu algo muito parecido com ela mesma. E essa outra ela, né, que parecia ela mesmo, uma moça. Essa moça usava um vestidinho com estampa floral e parecia que tinha parte do crânio afundada. Tinha também um olho roxo e a testa machucada, como se algo a tivesse machucado com força. Lembrem-se dessas lesões e nos lugares que estavam, hein? Bom, 3 ou 4 dias se passaram e ela continuava com os pesadelos diários e com aquela sombra que a seguia por tudo quanto é lado. Sendo que ela até se acostumou com aquela sombra, já fazia parte do cotidiano, já estava acostumada com a sombra ali perto dela. Até que um dia, voltando da escola, um motoqueiro bêbado a atropelou. Ela diz que não se lembra de nada, é claro, mas alguns detalhes que contaram para ela depois a assustam até hoje. O mesmo olho que era roxo naquela coisa que ela viu que se parecia com ela, também estava roxo nela. Na testa dela entrou uma pedra que deixou muito inchado. Ela diz que quebrou a perna inteira nesse acidente, por pouco não quebrou a coluna. Isso segundo a socorrista do SAMU, que tinha essa suspeita, com medo que ela tivesse quebrado a coluna. E por pouco ela não quebrou a cabeça também. Ela conta que na hora ela usava uma bolsa, dessas que se usa de lado, transversal, e na bolsa estava cheio de livros e os cadernos dela. E inexplicavelmente essa bolsa ficou exatamente atrás da cabeça dela, entre a cabeça e a guia. Ou seja, os livros e os cadernos amorteceram a queda, impedindo que a guia ali estourasse a cabeça dela na queda. Mas ela diz que graças a Deus ela se recuperou por completo desse pesadelo que ficou para trás. E na saída do hospital a avó dela deu um presente para ela. E adivinha o que era? O mesmo vestido que aquela coisa usava, um vestido com estampa floral. E ela usou esse vestido com orgulho, pois ela sabia que o livramento que Deus lhe deu foi de morte, e ela venceu. Disse que Deus poupou a vida dela, e até hoje ela fica pensando se a família não a enterraria com aquele vestido que a avó ia dar para ela. E hoje diz que ela até consegue rir pensando nisso. E ela termina esse relato dizendo que as palavras têm muito poder. E não importa a dificuldade que vocês passem, nunca peçam a morte. E sempre falem coisas boas em casa. Ela diz aqui que talvez aquele mal já estivesse na casa dela. Mas por sempre eles falarem coisas ruins, isso deu mais força ainda para que o mal agisse. Entendeu? E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. A cunhada maledite da minha amiga. Olá, Ana, olá, assombrados. Me chamo Fulana, mas podem me chamar de Fulana. Vim trazer um relato que aconteceu com uma grande amiga minha. Os nomes estão trocados. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Minha amiga, Patrícia, tinha acabado de se casar e o sonho dela era ser mãe. Sua cunhada, que vou chamar aqui de Maledite, era muito amiga da Patrícia. As duas se davam muito bem. Maledite também era casada e há bastante tempo tentava ser mãe, pois também era o seu sonho, ser mãe de uma menina. Maledite tentava e tentava, mas nunca acontecia de engravidar. Já Patrícia, na primeira tentativa, estava grávida e muito feliz. Era só alegria na vida de Patrícia e seu esposo, pois sua família estava começando como ela sempre sonhou. Maledite aparentemente estava feliz com a chegada do bebê, que era uma menina. Mas a gravidez de Patrícia não ia nada bem. Patrícia vivia passando mal, a pressão subiu muito durante a gestação, quase perdeu a bebê por 2 vezes e teve que passar a gravidez de repouso. Seu parto foi difícil, passou por uma cesárea de urgência, quase morreu. Mas depois do susto recebeu alta e foi para casa cuidar da sua bebê chamada Alice. Porém, desde o primeiro dia em casa, Alice não dormia.
Ela chorava muito, Ana. Era um choro de desespero. Alice dava algumas cochiladas no colo da mãe, mas se botasse no berço, voltava a choradeira. Como Patrícia nunca tinha sido mãe, pensou que fosse normal e que essa fase logo passaria. Mas não passava. Alice já estava com 7 meses e continuava essa mesma situação. Patrícia, cheia de olheiras, magra, pálida, também não conseguia dormir, vendo a filha daquele jeito. Foi ao pediatra várias e várias vezes ao longo desses 7 meses e nada. A menina não tinha nada. Não era dengo de criança, era algo realmente estranho. A menina deitava, seja lá onde fosse, e não dormia. Se colocava no berço, começava a berrar, desesperada, se debatendo, se revirando. Se botasse no sofá, a mesma coisa acontecia. Só ficava quieta no colo da mãe. Nem no carrinho ficava em paz. Nem brincar a criança brincava. Alice não era um bebê aparentemente feliz até os seus 7 meses. Ela não brincava, estava sempre com um olhar de medo, sabe? Sempre chorando, incomodada e olhando para os lados. Até que um dia, a irmã de Patrícia sugeriu que levassem a menina num centro de umbanda, porque a irmã de Patrícia acreditava que aquilo era algo espiritual. Patrícia não acreditava nessas coisas, mas resolveu ir. Chegando lá, a irmã de Patrícia a aconselhou para não contar para a mãe de santo nada sobre a menina, que era para deixar que a mãe de santo falasse, para não ter dúvida, sabe? A mãe de santo, muito conhecida na região, recebeu Patrícia e a bebê Alice. Fizeram um jogo e a mãe de santo revelou, dizendo o seguinte: "Você está aqui pela sua bebê, não é mesmo? Pois bem, fizeram um feitiço para você morrer na sua gravidez. E como não conseguiram te matar, fizeram outro para sua menina. Sua bebê é perturbada dia e noite por 3 entidades em forma de crianças. Elas beliscam, mordem, cutucam ela dia e noite. Não deixam ela em paz. Uma mulher muito invejosa jogou esse feitiço para vocês." Patrícia ficou assustada porque em nenhum momento abriu a boca para falar nada para aquela mãe de santo, e ela já foi dizendo tudo isso. A mãe de santo disse que ajudaria a Patrícia e fez umas coisinhas lá. Patrícia topou na hora, mesmo sem conhecer e nem entender nada disso. Só sabe que a mãe de santo fez umas rezas, usou algumas ervas, deu um banho na criança e recomendou algumas coisas para Patrícia continuar fazendo em casa. E disse que a partir daquela noite a paz reinaria e a bebê teria paz, pois as 3 entidades já tinham ido embora. E realmente, a partir daquela noite, a bebê dormiu como nunca havia dormido antes e assim seguiu. Patrícia fez tudo direitinho em casa, como a mãe de santo havia ensinado. Patrícia e Alice descansaram. Mas Patrícia ainda estava curiosa e muito pensativa. Quem teria feito esse feitiço? Não passava ninguém em sua mente, muito menos Maledite, já que as duas continuavam sendo muito amigas. Até que 3 anos se passaram. E um dia, Maledite foi até a casa de Patrícia dizer que gostaria de ter uma conversa com ela. Então Maledite, chorando, lhe contou tudo. Contou que havia feito inúmeros feitiços para acabar com a vida da Patrícia e de sua filha, pois tinha muita inveja, porque ela tinha vida que ela nunca teve. Maledite pediu perdão, disse que estava profundamente arrependida e agora era uma nova pessoa. Patrícia levou um susto com aquilo, pois realmente nunca duvidou da amiga. Nunca acreditou que a cunhada... Era cunhada, amiga? Nunca acreditou que a cunhada faria algo assim. Maledite estava separada.
não tinha os filhos que tanto sonhava, estava sem emprego, a vida dela estava toda enrolada por tanto mal que fez aos outros. Patrícia perdoou a cunhada, mas nada voltou como era antes, né? Hoje não são mais amigas, é claro. Depois de uma dessas, só quer distância da maledite. Tipo, perdoou, mas também não vamos forçar os negócios, já não é. Acaba, né, gente? Dá aquela. Não é a mesma coisa. É difícil. Não sei, tem que ter muita evolução espiritual para continuar do mesmo jeito que era antes de saber dessas coisas. Ou você saber que a pessoa fez um monte de feitiço para te matar e ainda atingir sua filha ali dentro da tua casa, fazendo de amigo o tempo todo. Viu, que bom que você se arrependeu, que bom que você veio me falar, né? Tudo bem, agora tá tudo bem, tudo, mas tchau. É bem assim. Bom, mas no fim tudo se resolveu na vida de Patrícia. Um beijo para todos, espero que gostem do relato. Um beijo para você, muito obrigada. Laia, mas meu Deus, não posso confiar em ninguém mais. Que difícil. Aí. Tá, vamos ler esse daqui. Agradecimento a São Cristóvão. Vamos ver. Introdução aqui, ó. Olá, Aninha e assombrados, eu sou fulana. Atualmente resido no Japão. Para contextualizar o relato, tenho que voltar alguns anos atrás. Em 2019, para ser mais específica. Nesse ano, comecei a fazer a transferência da minha carteira de habilitação do Brasil para o Japão. Para conseguir essa proeza, teoricamente, é um processo fácil e rápido. Teria que fazer uma prova de 10 questões de legislação, a qual passei de primeira, e fazer a prova prática de direção dentro do Detran daqui. Aqui no Japão é completamente diferente o modo que dirigimos. Tudo é o contrário do que nós ocidentais estamos acostumados. Durante esse processo, eu estava grávida e tinha acabado de passar por uma grave doença que poderia ter me levado a óbito. Em resumo, gravidez e teste prático de direção não combinam. Eu estava no final gestacional do meu caçula e, devido à minha última reprovação, eu fiquei chorando por 2 dias e com a pressão nas alturas, me sentindo um cocozinho. Com isso, meu marido e eu optamos por... Ai, que susto! Com isso, meu marido e eu optamos por abortar momentaneamente a missão habilitação. Porém, minha habilitação brasileira venceu e o método mais fácil agora não era mais uma opção. Agora vamos ao relato. Pagando promessa São Cristóvão. Aqui no Japão, ter carteira de habilitação não é luxo, e sim necessidade. Eu tenho 2 filhos, um de 8 anos e outro de 2 aninhos. Durante a pandemia, sofremos um pouco por não ter automóvel. Geralmente, o meu marido e eu colocamos as crianças nas cadeirinhas próprias para a bicicleta e enfrentamos o mundo por aqui com as nossas magrelas. Porém, um dia, meu filho caçula estava com febre e o levei até a clínica pediátrica para ser atendido. Devido a ele estar com febre, não permitiram a entrada dele no local e, adivinhem, tivemos que aguardar do lado de fora em um dia de inverno com um frio de -2 graus por cerca de 15 minutos, mesmo relatando que não tínhamos um automóvel para esperar dentro do carro, sabe? Depois arrumaram uma salinha lá no fundo da clínica que teria que ficar com a porta aberta devido à pandemia. Enfim, esse foi um dos motivos para eu tentar ter a carteira de motorista japonesa. Lembrando que a minha habilitação brasileira venceu e teria que tirar assim do zero. Para isso acontecer, os passos aumentam. Agora eu teria que, primeiro, fazer uma prova com 50 questões, tipo legislação,
E nessa prova eu passei de primeira também e evoluí rápido para a próxima etapa. Segunda coisa a se fazer é o teste prático de direção dentro da pista do Detran japonês. Essa fase é muito mais é muito mais complexa porque tudo tem que ser do jeito que eles consideram correto. Se você faz uma revisão, se você faz uma revisão kakukin, o que é isso? Se você faz uma revisão fora do tempo que eles consideram o certo, você perde uma pontuação gigantesca. E geralmente eles pedem para voltar para a garagem antes de terminar todo o percurso. Fora que você tem que aprender 3 percursos diferentes e cada um tem entradas e etapas diferentes, que são elas: passar por uma rua em forma de L, outra em formato de S, parada obrigatória, passar pela linha do trem, rampa e finalmente voltar à garagem. E aí é que entra São Cristóvão na jogada. Depois de ter sido reprovada por 2 vezes, comecei a duvidar se eu realmente sabia dirigir. Afinal, no Brasil eu tinha carteira também e passei na segunda tentativa. E por que aqui eu não estava conseguindo? Creio que muitos brasileiros que moram aqui já passaram pela mesma situação que eu. Eu me considero católica. Fiz uma pesquisa na internet de qual seria o nome do santo protetor dos motoristas e me deparei com São Cristóvão, santo dos caminhoneiros e dos motoristas. Fiz a oração que encontrei na internet para o dia da minha prova e pedi que ele intercedesse por mim perante Deus, Jesus e Nossa Senhora, prometendo que assim que eu obtivesse essa graça, eu contaria o meu relato ao canal Assombrado e que andaria sempre com um santinho dele dentro do carro. E vejam só, não é que eu passei? Ufa! Mais uma etapa suada concluída com sucesso. Então eu foquei no próximo passo. Terceiro passo, curso de primeiros socorros. Isso eu acho que todo mundo tinha que ter aqui no Brasil também. Curso de primeiros socorros. Essa etapa é mais tranquila, é só assistir uma palestra e entrega um certificado. Não, eu acho que tinha que ter prova prática. Tinha que ter prática de primeiros socorros para todo mundo, para quem vai tirar carta, para quem vai ter filho no hospital. Tinha que sair de lá do hospital antes de ir para casa, ou depois, assim, tipo, vamos marcar, você não marca o dia do teste do pezinho, que você vai lá depois fazer o teste, marca o dia do curso para pais e mães e cuidadores fazerem curso de primeiros socorros prático também, teoria e prática. E também para professores de professor geral e tudo mais. Todo mundo tinha que ter. Tem uma Maria fedida aqui em cima, eu tô torcendo para não cair em mim. É desse tamanho, ó. Continuando. Quarta coisa a se fazer, prova de 100 questões de legislação. Mas, de novo, como essa etapa é mais teórica, foquei nos estudos e pedi mais uma vez a intercessão de São Cristóvão, dizendo que contaria os feitos do santo todos de uma vez no final do meu processo de habilitação. E passei de primeira mais uma vez. Quinta coisa a se fazer era a prova de rua. Chegamos agora na fase mais difícil nessa jornada de quem quer tirar a CNH japonesa do zero. O temido teste de rua. Lembram que eu disse na segunda etapa do processo que iria enviar o relato para o canal assim que passasse naquele processo? Então, eu ainda não tinha enviado. Na terceira etapa, eu disse que assim que passasse no simulado de 100 questões, eu enviaria. E até agora nada de enviar o relato. Eu já fiz por 2 vezes essa prova e nada de habilitação. Creio que seja pelo débito com o santo, visto que os policiais que me avaliaram chegam a dizer que eu dirijo bem e no final sempre me reprovam por coisas pequenas que não me permitem ter a tão sonhada CNH japonesa. Agora estou aqui para pedir perdão a São Cristóvão pela demora no cumprimento da minha promessa. E afirmar que assim que eu conseguir passar nessa prova de direção, eu volto com atualizações, ok? Conclusão. Sempre devemos cumprir com o prometido inicial com o santo.
Pode ser por esse motivo que ainda não consegui passar na prova de rua, ou porque eu seja ruim mesmo na direção. Tentei postergar um pouco o envio do relato para juntar todas as etapas em um só relato e não ficar tão cansativo e repetitivo para economizar a sua leitura e os ouvidos dos assombrados. Mas eu acho que São Cristóvão quer que eu cumpra logo com o combinado inicial. Então cá estou, agradecendo por toda a ajuda e tranquilidade que me foi passada durante todas as etapas em cima citadas. Gratidão, São Cristóvão, por sua intercessão por mim, junto ao Pai, Filho e Mãe de Jesus. PS, Aninha, peço desculpas pelo textão, mas acho válido aos assombrados conhecer um pouco de nossos perrengues internacionais. Geralmente as pessoas pensam que quem mora no exterior é só maravilhas, mas não! Somos pessoas e passamos por dias ruins como todo ser humano normal. Mas uma mensagem importante que deixo para vocês refletirem é que há dias bons e ruins. O melhor é que Deus está presente em ambos. Cláudio Martins. É isso? Quem falou essa palavra? Essa frase? Ok. Bom, então estamos aqui torcendo pela sua CNH. Tá? Depois venha com atualizações aí, pelo menos, né? Diga, consegui, né? E sim, São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, não é? Porque eu lembro que quando eu morava em Laranjal, eu não sei quando que é o dia de São Cristóvão, mas eu sei que tinha, não sei se na cidade de vocês tem, mas uma procissão de carros. Então a galera, cada um entrava no seu carro, ia fazer uma procissão de carro mesmo, ia andando com o carro e o padre passava abençoando os carros. Eu não sei se botava santinho de São Cristóvão no carro, alguma coisa assim. E eu sei que acho que, né, jogava água benta assim e fazia oração para proteger e tudo mais. Eu lembro disso, mas não sei quando que é. Buzinando também, né? São Cristóvão. Quem que é São Cristóvão? Eu tô tentando lembrar da imagem dele. São Cristóvão. Ah, sim! Nossa, mas é muito conhecida a imagem dele. Ai, muito conhecida. São Cristóvão, ele segura um bebezinho no ombro aqui. Deve ser o menino Jesus. É bem conhecida a imagem de São Cristóvão. Vocês já com certeza devem ter visto o santinho. Mas muito legal, muito bom. Então estamos aí torcendo. Agora tá pago, né? Agora que venha a CNH. Bora lá. Isso teve uma época que era comum, até virou nos anos 90, né, do lance dos discos voadores e tal, nas revistas UFO da vida, Extra e tudo mais. Essas histórias, esses avistamentos, muito interessante. Tanto que quando eu ia pescar com meu pai e com a minha mãe, eu ficava doida lá, querendo falar, agora eu vejo alguma coisa. Nunca vi nada. Decepção. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bom? Me chamo fulano, mas pode me chamar de ciclano. O relato que vou contar aconteceu com meu pai. A minha família é de uma região pesqueira. Meu pai e meus irmãos são pescadores e há alguns anos o meu pai vive da pesca costeira. Sai sempre de madrugada e volta de manhã para casa e geralmente sempre acompanhado por mais de um barco. Esse tipo de pesca é sazonal. Os peixes pegos dependem da época do ano. E em um certo período do ano, meu pai pesca camarão. O que acontece é que o melhor lugar para pescar camarão aqui na minha região fica numa praia deserta que fica próximo a uma formação rochosa aqui da região.
Não há casas nem construções perto, só uma mata fechada. E apesar de ser o melhor lugar para pesca, ninguém gosta de ir nessa praia. Dizem que é assombrada. Certa vez, após uma semana de pouca pescaria, o meu pai resolveu ir a essa praia pescar, na esperança de ter uma boa pesca. Ao sair de casa por volta da 1 da manhã, ligou para o seu companheiro de pesca, o chamando para ir junto. Segundo meu pai, ele foi taxativo. Disse que preferia não pescar nada a ir a essa tal praia. Meu pai, sem medo algum, até porque nunca tinha visto nada, não deu nem bola e foi sozinho mesmo para essa tal praia. Chegando lá, jogou o balão, que é um instrumento de pescar camarão, jogou o balão na água e começou a pescar. Fez o procedimento algumas vezes e, segundo ele, estava correndo tudo bem. A pescaria estava boa naquela hora. Até que ele viu no alto da formação rochosa uma bola de luz que corria de um lado para o outro, descia até a areia da praia e subia novamente. Segundo meu pai, a velocidade era tal que era impossível ser uma pessoa ou um animal. Lembrando que entre a praia e a formação rochosa tinha uma mata, e a rocha é de difícil subida por conta da inclinação, e ela tem cerca de uns 300 metros de altura. Em certo momento, a bola de luz desceu até a praia e ficou parada. O barco do meu pai estava a aproximadamente uns 10 metros dela. Meu pai disse que ele ficou parado, não conseguia se mover. Então, a bola foi em direção ao barco, por cima da água, rodeou o barco cerca de 3 vezes e voltou para o rochedo e desapareceu. Segundo meu pai, essa bola tinha uns 50 centímetros, mas que apesar do susto não fez nada contra ele, que parecia estar observando com curiosidade, essa bola parecia estar observando com curiosidade enquanto rodeava o barco, sabe? E diz também que após o ocorrido ele só conseguiu puxar o balão de volta ao barco e sair daquele lugar. Já voltou lá outras vezes para pescar, mas nunca mais viu essa bola de luz. Abraços, Ana, e da próxima vez contarei um relato meu. Ok, um beijo para você, muito obrigada. Será que eles falam que ela é assombrada por conta dessas luzes apenas? Ou tem mais coisas que acontecem ali? Aí eu também penso em sondas extraterrestres, alguma coisa do tipo, né? Dessas bolas de luz que descem, sobem, andam pelo meio da mata, por cima do rio. E geralmente isso geralmente não, eu já vi muitos relatos onde isso é visto perto de montanhas, sobre mares ou rios, alguma coisa assim. Tanto que falavam também do boitatá, né? Minha mãe fala que via o boitatá, que era uma bola de luz. O lance das comadre, não é? Como que é? Comadre, compadre, que casa com comadre, sei lá, também viram as bolas de luz, uns negócios assim, bola de fogo que falavam. Se alguém aí já viu, sabe o que pode ser? Conta aí pra gente, pessoal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eles também sentem saudades. A moça que nos conta esse relato tem 15 anos e ela diz que tudo começou em 2003, quando a mãe dela descobriu que estava grávida e que era uma gravidez de risco. E no dia 18 de maio, nasceu a moça que nos conta esse relato. Ela conta que foi uma felicidade só, porque ela era a primeira filha mulher que o pai dela tinha. É a única filha menina. Mas ninguém contava que a mãe dela iria morrer logo após o parto. Ninguém imaginava, porque ela estava tão feliz, ela estava tão bem, ela não aparentava estar mal, né, sentindo alguma coisa. Mas 6 minutos depois do parto, a mãe dela faleceu
por conta de uma eclâmpsia. Bom, a mãe dela faleceu e ela foi criada pelos avós maternos. E diz que quando ela completou 12 anos, ela começou a sofrer bullying na escola justamente por conta de ter perdido a mãe, porque os colegas souberam que a mãe dela morreu quando ela nasceu, eles começaram a fazer bullying com isso. Olha se pode. Ela diz que chega a chorar novamente só de lembrar das gargalhadas que eles davam com essa história dela. E um certo dia ela chegou da escola, ela estudava de manhã, chegou da escola e foi direto pro quarto dela para chorar por conta do bullying. E ela lembra que naquele dia ela chorou horrores quando ela escutou uma voz grossa, porém suave. Ela não sabe explicar direito, mas ela escutou essa voz que disse o seguinte: Não chore, pois quem está cuidando de tudo sou eu. E ela diz que naquele momento ela se acalmou. Parece que aquela voz tirou um peso enorme das costas dela. E passou o dia e ela com aquilo na cabeça. E quando chegou a noite, ela conta que é evangélica. E na igreja onde ela congrega, eles não acreditam muito assim em espíritos, né? Então à noite, lá pelas 10h30 da noite, ela conta que acendeu o abajur e pegou um livro para ler. Quando a Bíblia dela caiu no chão. A Bíblia caiu de cima do guarda-roupas no chão. Ela achou estranho. Primeiro porque ela conta que ia quase todos os dias à igreja, então a Bíblia não era para estar em cima do guarda-roupa, e sim na sala, onde ela costumava ficar. Mas isso não foi o mais estranho. Então ela pegou a Bíblia e pensou, mano, Deus está querendo que eu leia a Bíblia, eu vou obedecer. E aí ela pegou a Bíblia e começou a ler na página que tinha aberto mesmo, assim que ela caiu aberta. Ela pegou e começou a ler aquela página mesmo ali, na cama dela, quando ela sentiu como se alguém sentasse na cama junto com ela. Sabe quando alguém senta e o colchão abaixa? Foi isso que aconteceu. Ela disse que ficou sem reação na hora, ela não conseguia nem gritar. E quando ela olhou para o lado, havia ali uma moça com cabelos negros e longos, morena, e com um sorriso encantador. E quando ela olhou para aquela mulher, veio na cabeça dela a mãe dela. Então aquela mulher disse: Sim, sou eu mesmo. E eu vim dizer para que você não chore, você não tem culpa da minha morte. E saiba que eu te amo e estou cuidando de você. E ela disse que não conseguia falar nada. Ela só ficou ali assim e aquela mulher sumiu. E deixou no ar assim um cheiro tão bom. Ela não sabe explicar o cheiro que é, mas era um cheiro muito bom assim que subiu no ar. E imediatamente ela dormiu e só acordou no dia seguinte. E preferiu não contar isso à madrasta dela, né, a mãe dela de criação, com medo dela não acreditar. Qual é o próximo de hoje? É de lobisomem. Quem é fã de lobisomem, tem mais relatos aqui de lobisomem. O lobisomem me viu. É um moço que nos conta: Olá, Ana, me chamo fulano, sou casado e minha esposa está grávida de um rapazinho. Parabéns, que legal. A minha casa é a última da rua. Depois disso é só pasto de um loteamento e lá ao longe uma mata. Essa rua é bem movimentada durante o dia, pois é rota de quem vem de outra cidade para trabalhar aqui. Porém, à noite, em um silêncio danado e Bom, não tem problema falar o nome da cidade, né? Ele é de Goiânia, Goiás, então é rota de quem vem de Trindade para trabalhar em Goiânia. É legal porque se tiver alguém da região e de repente já identificar, já foi visto alguma coisa por aqui também, né, de um lobisomem. Mas continuando. Porém, à noite é um silêncio danado e um sossego que só. A minha casa é com muros na lateral e a frente toda de grade. O meu quarto fica com a janela voltada para a rua. E é uma janela de blindex grande, porém com grades de proteção. Nesse dia em questão, que faz umas poucas semanas, estava muito frio. Ao deitar, eu fechei a janela, já que costumo dormir com ela aberta por causa da proteção. Era cerca de 2h da manhã. Eu acordei com alguns cachorros latindo na rua. Levantei, olhei para fora, não vi nada e decidi ir ao banheiro. Ao voltar, os cachorros estavam em frente ao meu portão, latindo e olhando para o lado do pasto. Resolvi ficar olhando, já que a minha janela tem uma película fumê e não dá para ver nada por fora. Fiquei entre a janela e a cortina e fiquei lá, fixo, olhando.
De repente, os cães que estavam latindo começaram a correr, como se algo tivesse começado a ir na direção deles. A minha curiosidade ganhou do medo e eu fiquei lá olhando. Do nada aparece uma criatura andando na rua sobre 4 patas. Essa criatura era peluda e muito grande. Ela parecia gemer, andando calmamente. Eu fiquei com muito medo, porém continuei a olhar, pois acreditei que ela não me veria por conta do vidro fumê. Sabe aqueles vidros que de fora você não enxerga quem tá dentro, mas quem tá dentro enxerga quem tá fora? Então, eu achei que ela não ia me ver. Erro meu. Ao chegar na metade do portão, a criatura parou, olhou fixamente para mim. Não sei como, mas ela estava me vendo. Olhou bem nos meus olhos e começou a vir na direção do portão. Eu fiquei tão apavorado que eu não consegui me mover. Aquela criatura horrível parecia ter saído de um filme de lobisomem. Orelhas enormes, um olhar profundo como nunca tinha visto. Ela chegou no portão e tentou subir, só que em cima do portão nós temos aquelas bolas de arame, né, para proteção, que são muito afiadas. Ao subir, ela acabou se cortando, a criatura acabou se cortando e desceu. Esse ser grunhiu tão alto, tão assustadoramente, olhou para mim fixamente com um olhar de ódio. Aquele olhar gelou a minha alma. O medo tomou conta de mim. Eu só pensava que se ele passasse daquele portão de grade, eu estava frito. Porém, ele começou a se afastar e seguiu o caminho da rua. Eu voltei para a cama ao lado da minha esposa e tentei dormir, porém, é óbvio, eu não consegui. Fiquei acordado até o dia amanhecer. Por volta das 7 horas da manhã, levantei, fiz meu café e fui lá conferir. Tudo certo? Da P é assim, ó. Que lindo! Tá lindo, meu amor? O dele tá carregando aqui também, deve estar carregado. Peraí, eu quero ver. Que lindo! Ai, meu amor, vem ver aqui como tá. Você ganhou esse? Pra onde? Ah, aqui a mamãe tá fazendo, porque hoje é Halloween, né? Mamãe tá fantasiando. Já foi de Halloween. Halloween. Manda beijo pra eles. Tá pronto, vem. Fala tchau. Tchau. Pode deixar assim. Tá bom. Continuando. Cadê? Me perdi. Segui o caminho da rua. Voltei pro lado da minha esposa, tentei dormir, mas é óbvio que eu não consegui. Fiquei acordado até o dia amanhecer. Por volta das 7 da manhã, levantei, fiz meu café e fui lá conferir. Não tinha uma gota de sangue no chão. Porém, ao reparar bem, achei um pouco de pelo preto no arame. Com o auxílio de uma cadeira, eu subi, peguei aquele pelo e aquilo fedia enxofre, algo que embrulhou meu estômago. Joguei aquela coisa no lixo, pois ficava olhando aquilo e só me lembrava da noite aterrorizante que eu tive. Desse dia pra cá, nunca mais dormi de janela aberta. Assim que começa a anoitecer, eu fecho tudo e fico quieto dentro de casa. Durante a noite, evito olhar lá fora, pois creio que a criatura um dia voltará. Só um adendo aqui. Essa não foi a primeira vez que me deparei com um monstro desse tipo, porém foi a mais assustadora. Logo mandarei os relatos mais antigos. Um abraço para você, Ana, e pro meu xará. Amo o trabalho de vocês, que tenham muito sucesso. Ai, pessoal, um beijo para você, muito obrigada. E aí, alguém já topou com o lobisomem desse jeito? Alguém já topou com o lobisomem? Alguém já viu um lobisomem? Eu não falo, eu falo que aí tem coisa, gente. Porque meu avô já viu, meu bisavô, né? Ai, meu Deus, o que caiu aqui? O meu bisavô já viu, já descreveu, muitas pessoas já descreveram e relataram aqui alguma coisa. Deixa eu contar pra você, quer dizer, isso é uma coisa antiga, inclusive eu já relatei isso lá no sobrenatural.org,
Mas é que ele foi contando aí do pelo que ficou no arame farpado e tal, me lembrou, era a época do chupacabras, né? Nessa época aí a gente foi no sítio de uma família, na verdade a gente foi visitar essa família, eles eram caseiros num sítio que era de um pessoal que morava em São Paulo, e a gente estava no interior. E eles contaram uma noite que eles passaram assim, que escutaram, é mais ou menos isso, escutaram os cães latindo muito e de repente alguma coisa muito grande se aproximando, eles ficaram fechados dentro de casa com medo daquilo, e os cães, que são cães de guarda, cães que ficam aí por fora do sítio, acostumados, né? Começaram a chorar na porta da casa, querendo entrar, eles arranhavam a porta, eles queriam entrar, estavam com medo de alguma coisa. E eles escutavam passadas pesadas ao redor da casa. Escutavam, acho que alguma coisa andando, né, em volta da casa, os cães chorando, e era um fedor incrível. Era assim, fedia muito ali, e eles ficaram lá dentro. Eu não lembro detalhes agora, o que aconteceu e tal. Sei que no dia seguinte tinha aí tinha galinha morta, aquelas coisas do chupacabra, sabe? Se não me engano, não tinha nenhuma gota de sangue, não sei das quantas, e tinha esse pelo aí preto e grosso na cerca. Só que aí um avisou o outro, não sei o que lá. Eu sei que foi até televisão fazer reportagem lá, foi gente colher material, colher os bichos e não sei o que lá, e é óbvio que ninguém falou mais nada pra eles. Mas era gente simples, sabe? Contando ali pra gente o que aconteceu. Acredito que eles não iam estar mentindo. Mas o que era? Era o chupacabras? Era um lobisomem? As galinhas estavam sem sangue, mortas, aquela coisa, né, que acontecia lá com o chupacabras. O que era? E esse cheiro ruim? Os cães com medo daquilo, né? Eu lembro que a gente conversou com essa família. Eu devia ter, na época, uns 12 ou 13 anos. Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. O porco que correu atrás do tio da minha avó. Histórias de Quaresma. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Essa é mais uma das histórias contadas pela minha avó. A mesma que contou a árvore do padre. Ai, gente, eu não sei agora, eu não lembro. Enfim, vamos ao relato. Minha avó tinha um tio que gostava muito de jogar baralho no bar com os amigos. Como moravam em sítio e o bar ficava no centro da cidade, era uma caminhada longa em estrada de terra até chegar na casa dele. Tudo aconteceu no tempo da Quaresma. Logo após terminar o jantar, ele falou para a esposa que iria até o bar jogar cartas, como de costume. E ela disse para ele que não era tempo para jogar, que estavam na Quaresma e não prestava fazer essas coisas. Que ele poderia ver um bicho transformado quando estivesse voltando para casa, e aí ele ia ver só. Ele só disse o seguinte: isso é besteira, mulher. Não existe bicho transformado e a Quaresma é um tempo como outro qualquer. Eu vou lá jogar uma partidinha e volto antes da meia-noite. O teimoso pegou e foi a pé para a cidade. Chegando lá, encontrou os amigos, jogou várias partidas e quando deu por si, já era quase 2 da manhã. Então se despediu e começou sua caminhada de volta para casa. Na metade do caminho, ele estava passando perto de um chiqueiro e viu que tinha algo de errado lá. Porque os porcos estavam todos grunhindo e correndo de um lado para o outro. Então, quando ele se aproximou, viu que tinha um porco maior do que todos os outros ali. E ele era todo preto e também o causador daquela confusão. Ele não pensou 2 vezes e falou bem alto: ô, seu porco nojento, o que você está fazendo aí com os coitados? Aquilo olhou para ele com grandes olhos vermelhos e começou a correr em sua direção e gritava. Ele, mais que depressa, deu no pé, correndo o mais rápido que podia. Dizia que até parecia que o bicho estava cafungando no seu cangote. Tamanho era o medo que ele estava. No sítio, a mulher dele estava do lado de fora, porque o menino queria fazer necessidades. E não tinha banheiro lá dentro, né? Apenas um buraco no chão, cercado por tábuas, que eles chamavam de casinha. Quando ela ouviu de longe a gritaria do marido pedindo a misericórdia de Deus e para que ele não deixasse o bicho pegá-lo,
Ela estava lá fora quando ele chegou. Ele, vendo ela lá fora, gritou: corre, mulher, que o porco tá atrás de mim! Ela então pegou o menino, correu para dentro de casa. Ele, chegando perto da porteira do sítio, nem abriu, pulou a porteira e entrou em casa, trancando tudo, ficando em alerta, porque aquele porco enorme ficou a noite toda rondando a casa. Eles falavam que dava para ouvir a respiração dele e os grunhidos enquanto fazia barulho com as pisadas na madeira da varanda. Quando estava perto de amanhecer, aquilo foi embora. Ficou a lição pro tio da minha avó, que nunca mais jogou cartas na quaresma e começou a acreditar em todas as histórias que contavam de animais transformados e outras coisas. Gente, então, é isso aí que minha avó também já contou, que tinha muito bicho. Transformado assim, seria a gente que transforma em bicho, não é? Esse porco aí devia ser, em vez de virar lobisomem, virou um porco. Sabe essas coisas? Vira cabra, vira cobra, vira homem, vira lobisomem. Enfim, essas coisas que acontecem na quaresma. Não sei, mas tem histórias, principalmente no sítio. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.